Livro Depois do Calvário, Comprometidos com Jesus, capítulo 21. 3 dias depois, recebemos algumas notícias dos apóstolos que estavam em Cafarnaum. Muitos dos amigos também já se encontravam lá, e Pedro mandava dizer que esperava por José e Nicodemos. A casa de Pedro tornava-se novamente o lugar dos encontros com os mais humildes, que iam ouvir histórias de milagres e ensino de Jesus, contados pelos pescadores. Além de lugar de encontros fraternos, a casa também se tornou principalmente a fonte de esperanças para os abandonados, sofridos e doentes do corpo e da alma. E tudo era saudade do Mestre Galileu. Sua presença era sentida em cada lugar, em cada fato relembrado, em cada um dos socorridos por suas abençoadas mãos. Por isso, muitos choravam, sentidos sua ausência. Todas essas informações estavam contidas na carta que Pedro enviou a José. As palavras escritas pelo valoroso e humilde pescador nos emocionaram, e tanto eu como José ficamos com os olhos marejados. Pedro era o mais impulsivo dos apóstolos, e seus sentimentos estavam sempre aflorados, expostos e sem receio de erros ou consequências. As 3 vezes em que negou conhecer o Messias fortaleceram-no e fizeram com que ele reconhecesse e aceitasse as fragilidades humanas. Então saímos de Jerusalém no outro dia, antes do sol nascer. José enviou uma mensagem para Longinos, instruindo-o para que também se dirigisse a Cafarnaum, mas que tomasse cuidado na viagem e não parasse em locais de grande movimento. Assim, José, Nicodemos, eu e Tobias, que dirigia a carruagem, seguimos viagem. Durante todo esse tempo em que fiquei na casa de José, tive a oportunidade de conhecer Nicodemos, homem bondoso e humilde, um pouco calado, parecendo gostar mais de ouvir que falar, sereno. Jamais discutia ou defendia suas ideias, apenas expunha seu modo de pensar e se calava. Era baixo e robusto, e a falta de cabelos no alto da cabeça tornava-o ainda mais simpático e lhe dava um ar bondoso e ingênuo. Passamos por Jericó e pedi a Tobias que parasse na hospedaria de Efraim. Ao chegarmos, fomos informados de que ele e Bartimeu partiram há cerca de 2 dias para a Galiléia. Sabíamos o motivo e nos alegramos, pois nos reencontraríamos em Cafarnaum. Tínhamos certeza de que o Messias estava planejando aquele encontro com todos os amigos para se despedir. Já conversaram algumas vezes com os apóstolos em Jerusalém e pediu que voltassem a Cafarnaum. Era seu desejo ver todos reunidos uma última vez. No 3º dia, finalmente chegamos a Cafarnaum. Meu coração palpitava diferente, com a expectativa de me ver frente a frente com os apóstolos e de conhecer os outros amigos de Jesus, como Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, Salomé e o marido Zebedeu, os pais de João e Tiago. Ao pensar em Maria de Nazaré, uma ternura invadiu minha alma, pois, segundo me disseram, era meiga e bela, na maturidade dos seus 50 anos. Acomodamo-nos na mesma hospedaria em que fiquei quando aqui estive, e José saiu para encontrar com Pedro e saber as últimas notícias. Depois de algum tempo, ele voltou e disse que haveria uma reunião no final da tarde com todos, à beira do lago de Genezaré. Tomamos uma refeição e ficamos no quarto para descansar. José e Nicodemos dormiram, enquanto eu olhava o teto sem vê-lo. Meus olhos enxergavam outras imagens e uma sucessão de fatos passou diante de mim. Vi a mim mesmo saindo de Séforis, em viagem com meu irmão Elias, até que chegamos em Jerusalém. Em seguida, as imagens de tudo que me ocorreu foram seguindo, uma a uma, até chegarem onde eu estava, deitado, a esperar o momento de um encontro inesquecível. Meu coração batia descompassado e a resignação era difícil naquele momento. O que fiz para merecer tanto? Essa pergunta martelava em minha cabeça, sem que eu encontrasse explicações. Olhei de lado e vi José, o bondoso amigo, meu pai de outras eras.
e que agora reencontrava. Dormia tranquilo o sono de quem está em paz. Ao vê-lo assim, uma gratidão sem medida invadiu meu ser. 2 lágrimas saíram dos meus olhos e escorreram por minha face, marcada pela emoção. Olhando, indaguei a Deus o porquê dos mistérios da vida. O homem não sabe quase nada de sua existência e do mundo que o sustenta. Lembrei do velho profeta e das suas palavras, que diziam ser o amor o único que pode explicar as razões do existir. Então, comecei a entender que só mesmo o amor bastaria como resposta. Ao meu lado estava alguém que me conheceu há um mês e, no entanto, entregou-se a mim com toda a sua alma e até colocaria tudo o que possuía em minhas mãos, se preciso fosse, levado tão somente pelo amor. José me amava e eu também o amava. Isso é amor que não pede explicações, que não indaga o porquê, não exige correspondência, e o tempo não apaga. Por muito tempo fiquei ali, velando o seu sono. Queria protegê-lo para que não sofresse, e tudo faria para que seus dias fossem de muita paz e alegria. No final da tarde, Marcos chegou para nos acompanhar. Junto com ele estava Longinus, que era o retrato da felicidade. Abracei-os como antigos amigos, e Marcos disse que já estava tudo pronto. Todos já se encaminhavam para a praia que Pedro escolhera para o grande encontro. Seguimos todos juntos. Andamos pela praia até chegarmos a um lugar afastado. Enquanto caminhávamos, vimos um grande número de pessoas que também se dirigia para o mesmo lugar. Finalmente chegamos. Era uma pequena inclinação, e todos foram se acomodando em silêncio. Em cada rosto, notava-se a serenidade que habitava seu íntimo. Um a um, todos foram se sentando na relva macia. A paz que reinava era absoluta. Apenas o barulho suave das ondas se fazia ouvir. Os pássaros voavam cantando como se nos dessem boas-vindas. Calculei haver mais ou menos 500 pessoas presentes, muito embora a quantidade em nada prejudicasse a paz, a suavidade do lugar, o afresco e principalmente a esperança que todos traziam nos corações enchiam-nos de emoção. Pedro permanecia de pé, abaixo de todos, e encaminhava com carinho as pessoas que chegavam. Seu porte firme, os ombros largos e braços fortes davam-lhe um ar de líder e ao mesmo tempo paternal. Todos lhe tinham merecido respeito, pois foi ele o escolhido para acolher o Messias na própria casa por 3 anos. O fato de ser o mais velho, e também porque Jesus diversas vezes demonstrou ser ele o seu braço direito, fazia de Pedro a sua continuação. Eu estava sentado ao lado de José, que começou a me falar das pessoas conhecidas e as mostrava para que eu as identificasse. Com voz baixa, explicava: Cleófas, lá está Pedro, de pé, enfileirados. Da direita para a esquerda estão André, irmão de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, e Salomé. Aquele casal no fim daquela fila, o outro é Filipe e depois Bartolomeu. Aquele de túnica azul é Mateus, o antigo cobrador de impostos que doou todos os seus bens aos pobres para seguir a Jesus. Ao lado dele está Tomé, o que duvidou da crucificação de Jesus e foi até o Calvário, e depois duvidou da sua ressurreição. Lembra-te? Sim, lembro de que me contaste. Então, seguindo a fila está o outro Tiago, filho de Alfeu, aquele ancião com uma bengala. O outro é Simão, chamado o Zelote. Era um revolucionário zelote, mas não aprovou os métodos do grupo, e quando encontrou Jesus, rendeu-se a ele e aceitou o convite para segui-lo. O outro é Judas, também chamado de Tadeu. Esses são os apóstolos de Jesus. Falta Judas Iscariotes, que se enforcou, como te falei. Passei os olhos por aqueles homens simples e quase iletrados e os admirei. Então pensei, que privilégio o deles, pois conviveram com o Messias por 3 anos. Quanta história tem para contar. Ali estavam 11 homens em cujos corações Jesus plantou a boa nova. 11 homens que o mundo desconhecia e nem mesmo eram respeitados pelos grandes da política. José tocou meu braço e prosseguiu. Vi as mulheres que acompanhavam Jesus e os apóstolos. Primeira, olha Maria de Nazaré.
observa sua candura, seus finos traços e sua beleza invulgar. Olhos iguais ao dela, somente os de seu filho amado, azuis como o céu na primavera. Conversar com Maria, falar com um anjo que desceu do céu. Estejas certo. Seguindo a fila, a primeira é Maria Madalena e a outra é Maria Marcos. Tu as conheces. Em seguida, está uma das mais belas mulheres de Cafarnaum, Joana de Cusa, cujo marido, soldado romano, não vê com bons olhos o fato de a esposa seguir a Jesus. Por isso, sua presença nem sempre é possível. Joana de Cusa colabora para a manutenção dos apóstolos e suas famílias. Ao lado dela estão Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, que moram em Betânia, onde Jesus se abrigava sempre que ia a Jerusalém. A outra é Maria, mãe de Tiago. Aquela com véu branco é Verônica. Tinha uma hemorragia que perdurava há mais de 12 anos. Sua fé em Jesus era tamanha que dizia a todos que, se conseguisse um dia tocar a sua túnica, seria curada. E assim aconteceu. Depois disso, por onde fosse possível, ela estava com as outras mulheres. No dia da crucificação, ela o acompanhava em prantos, e em uma das quedas do mestre, ela correu e enxugou o seu rosto com uma toalha branca de linho. Quando a retirou, estava impresso o rosto de Jesus em sangue. Ela guarda essa toalha com muito carinho. José, que incrível! Cada um tem uma história, cada qual mais fascinante. Sim, é verdade. Segue outra fila, que começa com aquele homem acompanhado de uma menina. Ele se chama Jairo e a menina é sua filha, Isabel. Ela estava morta e Jesus a trouxe de volta, assim como Lázaro, de quem conheces a história. Ao lado de Jairo está um centurião romano, o seu criado. Sua fé em Jesus era tão grande que pediu para que ele curasse o seu criado que estava à beira da morte, expelindo sangue, e seu corpo estava coberto de chagas. Jesus se prontificou a ir até sua casa, mas o centurião disse que, se Jesus quisesse, podia curar o enfermo sem precisar ir até lá, pois ele não se sentia no direito de receber o Messias em sua casa. Jesus o despediu, enalteceu sua fé, e lá está o criado, ainda mais forte que antes da doença. Aquele homem de túnica marrom é um antigo paralítico, daqui mesmo de Cafarnaum. Na outra fila está Zaqueu, que tu conheces. Ao lado dele está Jonaquim, homem robusto que foi curado em Gerasa. Ele morava no cemitério, vivia amarrado com correntes e ainda andava nu pela cidade. Ao ver Jesus, pediu socorro e foi curado imediatamente. Queria segui-lo, mas Jesus pediu para que ele falasse da boa nova por onde fosse. Lá, bem à direita, está Silas. Eu o conheço, era um dos 72 discípulos de Jesus. Mas fraquejou e se afastou. Agora parece que se arrependeu e se junta a nós novamente. Não conheço todos, mas creio que os que estão junto dele devem ser também antigos discípulos. Que bom! É sempre prazeroso alguém nos receber de volta. Ora, não faças insinuações, Cleófas. Teu caso não é esse. É, José, e tu bem o sabes. Se tu e Simão não me acolhesseis, onde eu estaria hoje? E meu coração seria mais rebelde do que antes, tenho certeza. Está bem. Seguindo ao lado de Sila está Davi, um ex-leproso. Eu o encontrei alguns dias depois da crucificação de Jesus e ele dizia que carrega um imenso remorso até hoje, pois, quando recebeu a cura das mãos do Messias, não foi capaz nem de voltar para agradecer. Diz que merecia a lepra novamente, mas aqui está, felizmente, e quem sabe vai trabalhar em nome de Jesus. José, se fosse possível reunir todas as pessoas que foram curadas por Jesus, tanto do corpo como do espírito, quantos seriam? Impossível dizer, Cleófas. Tu mesmo é um exemplo, e quantos pelo mundo afora receberam as bênçãos do nosso Mestre e nem temos notícias. É verdade. Muito bem. Prosseguindo aqui à esquerda, lá na extremidade da fila, está Simão, o Cirineu. E ao seu lado estão seus filhos, Alexandre e Rufo. O Cirineu é o homem que os soldados obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu conheço e ele me contou que sentiu alegria e tristeza ao ajudar o Mestre, pois, ajudando, aliviava sua dor.
mas ao mesmo tempo apressavam sua morte. Seguindo está outro Simão, o nosso Simão de Betânia. Aqui embaixo, em nossa direção, estão Bartimeu, o ex-cego de Jericó, e Efraim, o dono da hospedaria. E aqui estamos nós, longe-nos, Nicodemos e Tobias. Continuei a passar os olhos por aquela multidão e fui pensando por quais razões nos encontrávamos ali. Certamente cada um tinha seu motivo, seu drama, sua história. Cada caso daria para escrever um pergaminho e guardar para a posteridade como exemplo do que fez Jesus de Nazaré. Em cada rosto que meus olhos encontravam, eu via esperança refletida em forma de sorrisos e brandura. Todos descansavam suas dores e temores e traziam nos olhos o brilho da certeza de que depositaram toda a sua crença, toda a sua fé no Filho de Deus. Então, entre aquela multidão, percebi um rosto familiar. Era Daniel, o jovem que tocava flauta, escrevia as palavras de Jesus e as distribuía para crianças e jovens. Acenei e ele correspondeu, dirigindo-me belo sorriso. Por último, chegou um homem que se colocou ao lado de Maria de Nazaré. Ela se enlaçou em seu braço e ambos sorriram. José falou que era Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Com a voz baixa, José contou que Tiago não acreditava em Jesus, até que, depois de ressuscitado, Jesus apareceu a ele. A partir desse dia, Tiago se entregou à Boa Nova, como verdadeiro apóstolo. Então, Pedro ergueu a mão, pedindo silêncio, e ia começar o momento mais belo de todas as minhas vidas.